Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana nós temos como convidado o deputado estadual Ronaldo Medeiros, do MDB. Ele assumiu o mandato este ano com a eleição para a Prefeitura de Coruripe de Marcelo Beltrão. Deputado, muito obrigado pela sua presença. O senhor é um parlamentar experiente, né? Já conviveu com outras assembleias legislativas, todas aqui de Alagoas. Veja só, qual é a diferença marcante para o senhor, o que está marcado agora, muito visivelmente, entre esta composição e as outras com as quais o senhor conviveu? Ricardo, basicamente, a Assembleia de hoje ela tem mais altivez. É uma Assembleia tem o corpo, os deputados estão mais unidos. Eu me surpreendi, né, quando eu voltei agora, no meio de um mandato devido à eleição do ex-deputado e hoje prefeito Marcelo Beltrão. O presidente também me surpreendeu. É bom que se fale, não, porque a gente às vezes critica, e quando tem um lado bom também você tem que falar. O deputado Marcelo Vitor, ele tem se comportado assim com muita cautela e liderança, escutando as diversas correntes da casa. Os temas, quando são pautados, nós temos a reunião de líderes que todos os projetos são discutidos antes, eles são agendados, a gente sabe qual é a agenda da Assembleia. Está funcionando como um parlamento, é isso? Sim, o que não acontecia antes. Antes a gente não sabia, inclusive, que matérias a gente ia votar hoje, por exemplo. Hoje eu sei, está publicado, está assinado, foi discutido antes, né? Teve uma pré-discussão, e isso facilita muito, né, o trabalho no parlamento. Essa democracia que nos faz chegar lá, né, e que às vezes faltava na casa. Qual o segredo, na opinião do senhor, do deputado Marcelo Vitor, realmente é uma revelação sobre esse aspecto, né, para aglutinar todos os seus pares ali em torno dele? Ele tem uma liderança hoje impressionante, né? Ele tem escutado muito, né? O parlamento é falar, mas ele tem feito justamente o contrário. O Marcelo tem escutado muito a gente, né? Ele escuta às vezes exaustivamente, termina as sessões. Quando tem alguma polêmica que ele percebe que essa polêmica pode afetar o parlamento, ele convida os deputados, conversa. Evitar tipo o que aconteceu na CPI agora, onde o filho do presidente, né, no Senado, ele não agiu como senador. Mas ele foi lá para isso, né? Muito evidentemente, né? Não agiu como um homem público. Até não nos surpreende muito, porque a trajetória dele, da família, é uma trajetória polêmica, né? Mas isso é pequena o parlamento. Né? Isso é pequena, no que eu falo, no parlamento lá no Senado. Federal. Né? Que vive hoje ali uma situação muito difícil, na minha opinião, por falta de uma liderança. O presidente atual da CPI aí do Covid é um senhor muito bem intencionado, mas que não tem liderança. É muito permissioso, permite que as coisas cheguem, às vezes, a extremo. Não é? Como chegou ontem, ele não fez nada. O que ele pediu foi para retirar da ata o que deveria até constar e representar o senador na comissão de ética. A comissão de ética, se funcionar, que faça alguma coisa. Então, aqui em Alagoas, esse diálogo ele é constante. Me parece, se o senhor me permite, que o governador terminou contribuindo, mesmo que de forma indireta, né, para que acontecesse o que ocorre hoje na Assembleia. Ao tentar eleger para a presidência da Casa o deputado Olavo Calheiros, ele fez com que todos os deputados, o conjunto dos deputados, se unissem em torno de um nome. Esse nome era de Marcelo Vitor, que foi eleito e reeleito, e a partir de então estabeleceu-se essa nova relação entre os parlamentares. O senhor concorda com isso? Olha, o Marcelo trabalhou essa reeleição dele, depois eu eleição, né? A eleição, eu saí naquele período da primeira eleição dele. Ele trabalhou no mandato anterior, né? Era uma eleição já trabalhada e já conversada, que existia quase que um consenso na casa da sua eleição, né? E a eleição se mostrou para o parlamento, para Alagoas, se mostrou benéfica, né? Porque o parlamento começa, não é? E eu creio que isso é um início, que se tiver continuidade, quem ganha com isso é a sociedade, não é? Os parlamentos, eles
muitas vezes se confundem com o Poder Executivo. Né? Não pode ser uma extensão... São puxadinhos, né, do Poder Legislativo, ou Executivo, melhor dizendo. Não pode ser uma extensão do Poder Executivo. O Parlamento ele tem que ter sua autonomia, não é? Tem que ter harmonia entre os poderes, mas uma harmonia republicana. Não é? E o Parlamento vem construindo esse caminho hoje. O senhor diria que o governador Renan Filho não tem condições hoje de eleger um governador tampão sem que haja o aval da Assembleia Legislativa, isso significa a maioria da casa? Qualquer, hoje, candidato, qualquer um que queira, não é, disputar esse mandato tampão, ele tem que passar pela Assembleia. Eu sei, tem que passar por uma ampla discussão. Eu falo da organização hoje, da mobilização dos deputados em torno do presidente, né? Que ele negocia em nome da casa. Sem essa negociação, o governador Marcelo Vitor se elege? Tem que haver negociação, não é? Tanto do presidente da Assembleia com a casa, e tanto do Poder Executivo, né, do governador Renan Filho, se quiser também indicar ou participar dessa indicação, tem que haver esse diálogo, né? Um diálogo primeiro interno com a Assembleia, né? O presidente conosco na Assembleia e com as forças políticas que desejem, né, que queiram participar dessa indicação do próximo governador, que será tampão. Me diga uma coisa. Ou não, né? Eu acho que sim. Eu acho que teremos um governador tampão. Eu acredito que o governador Renan Filho será candidato ao Senado. Enfim, não tenho dados objetivos, não posso afirmar categoricamente, mas acredito que sim. Quantos votos hoje o deputado Marcelo Vitor teria seguros para acompanhá-lo na Casa Tavares Baixo? Olha, nunca se chegou até porque nunca se colocou nome, né? Nunca se chegou a se contar. Não, eu falo para que ele negocie. Ele teria quantos deputados com ele para negociar essa indicação? Eu creio que hoje, para ele negociar, ele teria a maioria da casa, não é? Até porque ele vem construindo esse caminho há muito tempo, né? Ele está lá próximo dos deputados, todo dia ouvindo, escutando, buscando soluções para algumas demandas. É um presidente que, quando um deputado tem algum problema a resolver, que não consegue sozinho, é um deputado que auxilia, né, busca auxiliar, então ele construiu um caminho natural, né, para participar dessa negociação e dessa votação desse possível governador tampão, né, que vai depender muito aí da situação do governador, se ele vai sair ou não. Eu acho que vai, mas isso é outra história. Vamos lá. O senhor acha que o governador Renan Filho, e é uma queixa que eu ouço muito de alguns deputados, ele conversa pouco com o parlamento? O governador, ele fez uma opção, né? Uma opção pela gestão. Né? E essa opção pela gestão, ela era necessário. Eu inclusive falei isso hoje na Assembleia. Porque pegou o Estado numa situação que não era tão favorável assim, né? Um Estado que vinha combalindo aí em diversas áreas, né? E fez essa opção, mas hoje, eu voltei agora, né? 2 anos que eu vou, 4 ou 5 meses que eu estou na Assembleia. Ele vem construindo essa ponte com o Parlamento, vem escutando, vem se aproximando da Assembleia mais ainda, né? E eu creio que devemos chegar ao entendimento, né? Porque Alagoas não pode mais voltar, né? Acho que estado nenhum, e Alagoas principalmente, que é um estado que os indicadores sociais sofriam muito, né? Ainda sofre muito, né? Sim, ainda sofre muito, né? Então Alagoas hoje, na minha opinião, deveria ter uma soma de forças. Hoje nós temos algumas forças políticas que deveriam se unir, né? Porque essa divisão ela é muito maléfica, principalmente para a sociedade, essa disputa, né? Pela liderança, pela hegemonia no Estado. Se puder unir, eu trabalho para isso, né? Nós temos que unir. Qual é o caminho? Tirar um pouco de cena, porque o que é mais debatido, interessante, Ricardo, são as divergências, né? Tinha um deputado essa semana falando lá na Assembleia, mas aqui é um estado violento, esses números não são reais, tal. Eu digo, é um deputado ligado à prefeitura aqui de Maceió. Ele dizia, é ruim para a gente, né, torcer pelo quanto pior, melhor. A oposição não deve trabalhar dessa forma. Porque nós temos o turismo, se for um estado violento, o turismo não vem para cá, não gera emprego, não gera renda. Nós temos que aplaudir a redução e cobrar
outras medidas, né? Que, na minha opinião, polícia sozinha não resolve, enquanto nem no Rio, nem ninguém. Nem polícia não resolve o problema social, né? Social, né? O Estado tem que se fazer presente. As UPPs no Rio de Janeiro foi um grande exemplo. Eu estive no Rio de Janeiro visitando e naquela época o secretário de Segurança, que era o Beltrame, ele dizia, ou o Estado entra com outras ações, ou isso não dá certo. E ele saiu. Foi uma chance enorme que o Rio de Janeiro teve de mudar aquele cenário, né? Infelizmente não mudou. Sim, porque aquilo se esgotou, né? Esticou muito, e quando estica muito o elástico, ou ele perde elasticidade ou quebra, ele perde sua função. E o Rio quebrou. Né? Porque não levou cultura, não levou lazer, não levou educação, né? não levou ações públicas para dentro das comunidades, e o crime voltou a imperar e a mandar. Essa é a realidade. E com a reação muito violenta da polícia também. Eu tenho uma curiosidade em relação ao senhor. Por que o senhor não aceitou reassumir a liderança do governo na Assembleia agora? O senhor responde daqui a pouco.